Olá, turma, tudo bem? Essa é a nossa segunda unidade. Eu sou o professor Wagner e nessa segunda unidade nós iremos abordar o seguinte conteúdo: educação em seus diversos momentos históricos. A disciplina, o componente curricular, é a história da educação, complementando a videoaula anterior, e aqui nesse segundo momento nós iremos trabalhar. Então, para iniciarmos aquela mesma discussão histórica, é necessário nada mais, nada menos que nos reportarmos ao contexto e historicizá-lo, o processo educacional macro, para depois atingirmos a nossa historiografia da educação brasileira. Então, nesse momento, desejo a todos um bom aprendizado e que a gente possa, nesse momento, contribuir mutuamente nesse processo de aprendizagem. Então vamos. Para iniciar nossos estudos, é sempre interessante entender no contexto as fases da educação. Olha lá, observemos bem, nós temos a fase primitiva, oriental, a clássica, a fase medieval, renascimento, a fase moderna, o século das luzes, a nacional, que aí vai do século XX, século XIX, a da democracia, que vai para o século XX, e essa última do terceiro milênio, a qual nós estamos inseridos e inseridas nesse processo atual, o qual está ainda se desdobrando. E é difícil contextualizá-la, uma vez que é uma educação que está o tempo todo se formando, se ressignificando, e aí apenas trabalha-se com o contexto atual, fazendo-se possíveis prognósticos de acordo com a realidade. Sabe-se que a sociedade ela é uma sociedade extremamente dinâmica, e por ser dinâmica, o processo educacional também ela vem alavancada a essa esteira. Okay? Então, para começar a discussão, nós temos aí a educação na era primitiva. Ora, o próprio nome já faz jus, nessa era primitiva era uma educação extremamente prática. É óbvio que não havia uma organização social tão, entre aspas, complexa e supostamente, entre aspas, também avançada. Então, você percebe que é uma sociedade a qual você não tinha hierarquia de classe, e é óbvio que a representação social ela vai também incidir incisivamente em no impacto educacional. Então, veja que geralmente a sociedade, a educação, ela é reflexo da sociedade, do contexto no qual ela está inserida. Então, tem uma coisa em mente que é muito importante, é que toda vez que se estuda a educação, não dá para se pensar a educação desvencilhada do contexto social. Veja que na aula anterior nós falamos que essa educação formal e não formal. Nessa situação, se nós formos enquadrá-la, seria dentro da perspectiva, entre aspas, não formal. Haja vista que não existia uma escola, não existia escrita, mas, porém, você tem o quê? Uma estrutura montada de uma sociedade. Então, a educação era uma educação muito mais aplicada ao seu contexto, de acordo com as suas necessidades. Então, como se a criança tinha que aprender a usar o arco, aprender a fazer o fogo, a criança caçava, então se ela precisasse aprender a nadar, ela ia nadar. Então a escola em si, no seu contexto metafórico, nada mais seria do que a própria aldeia. E aí nós temos dois momentos nesse período, que é a fase do homem caçador e a do homem agricultor. E a história tem nos ensinado que durante quando o homem vivia na sua caça, ele migrava de várias regiões. Certo? Já no contexto, quando ele começa a desenvolver a agricultura, do período da Revolução Neolítica, ele começa a fixar suas moradias e suas primeiras organizações sociais, mas montadas com algumas supostas divisões de classes sociais. Mas nesse caso, a educação aí, ela vai no contexto essencialmente prático. Observemos que já na educação oriental, nós temos uma sociedade bem mais organizada, fruto daquele período, onde você já tem o quê? Você já tem o Estado, você já tem o surgimento da escrita, você tem o domínio da linguagem, da literatura, e nessas sociedades também, as pessoas as quais tinham um certo status e poder também de interferir na sociedade, seriam as pessoas que trabalhavam no contexto educacional. Aí na situação, tem um exemplo do Egito, na sociedade egípcia, você tinha os escribas, na China os mandarins. Então esse tipo de cidadãos, eles atuavam com uma certa regalia na sociedade e os quais os mesmos eram ouvidos, tinham um respaldo social. O que eles falavam e produziam tinha um respaldo e um impacto social devido. Tinha esse dualismo escolar. Por quê? Por que havia um dualismo? Porque eles acreditavam que existia uma escola que era para o povo, para aprender as coisas supostamente básicas, e outra para os funcionários até então daquela situação. Uma suposta classe diferenciada das outras.
E o teor todo o tempo aí, apesar de todo esse teor religioso, a educação era prática e utilitária, não vinha acompanhada de questões teóricas de demonstração, nem de princípios ou leis científicos, mas você já percebe aí uma certa já organização estatal, com as escolas em si, a figura, os elementos aí dos professores, né, que aí até então era uma outra palavra utilizada até nesse contexto, mas você tem uma certa organização, como a gente pode observar na imagem que podemos verificar no slide, certo? Já no que tange a educação da Grécia, a Grécia ela já vai ser considerada o berço da pedagogia, porque é daí que surge também essa palavra, né, o significado, o pai da Go, significa aquele que conduz a criança, e aí é interessante porque você tinha as pessoas uma idade mais avançada, que elas é que supostamente ensinavam as mais novas. Então você tem um contexto de respeito nessa sociedade grega, as pessoas de maior idade, né, com a melhor idade. É porque eles acreditavam o seguinte, que uma pessoa que tem toda essa experiência de vida conseguiria transmitir mais experiência para essas crianças, e não seria o professor novo. Então não se é de estranhar que os oradores ou pessoas mais idosas é que ensinavam essas crianças, tá bom? Atuavam nesse processo aí de ensino-aprendizagem. E uma coisa que é interessante na educação grega, que a educação lá era uma educação integral. Quando se fala em educação integral, é que eles estavam preocupados no corpo, porque eles praticavam esporte, tinham corpos malhados, no caso da sociedade espartana, que se preocupava tanto com essa questão do culto aos corpos, para se formar bons soldados. Você tem a educação da mente, que aí eles partiam para os debates, para a produção, para as leituras e, sobretudo, na moral e sentimento. E aí você tem vários autores, você tem alguns cidadãos que se destacaram, como Sócrates, formando as suas escolas, Platão, Aristóteles, entre outros, que também abordaram os princípios éticos e também em busca desse conhecimento. Era considerado também o berço da civilização e da educação ocidental, por conta que, na Grécia, houve essa sistematização também deste conhecimento. Certo? Já quando se parte também dentro da Grécia, você tem esses supostos períodos aí, ó, que cada um vai retratar um período específico da educação no período grego. A educação heróica é aquela visão dos castelos, aristotélico e tal, preocupação é ser superior. Já com a educação cívica, nós temos aí Atenas e Esparta que se destacam, que eram as principais cidades e estados daquele período, e aí também que vai se aparecer o conceito de cidadania, esse espaço para a vida social, esses debates, e entre outras coisas mais. Na humanista, destaque aí para Sócrates, Platão e Aristóteles, porque Sócrates que começa a buscar uma educação de forma revolucionária, no sentido da educação calcada no cidadão e uma educação para todos, e não somente para membros da aristocracia. Eis o diferencial. Da educação helenística, segue-se essa continuação dessa proposta aí, que já vai ser um período greco-romano. Já a educação medieval, se tratando, como o próprio nome diz, e a igreja tem todo um certo domínio, a partir desde a época do Império Romano até a tomada de Constantinopla, que esse é o período da educação medieval, a igreja ela vai exercer um papel fundamental nesse contexto. Veja que é uma educação sem escola, então o ensino era baseado em caráter religioso. Aí você tem muito destaque para os seminários, algumas pessoas que compunham. Não é que nesse período medieval não tenha acontecido nada de inovador. Você teve algumas universidades, essas universidades, algumas escolas que justificavam a doutrina cristã do ponto de vista da teologia e do ponto de vista da filosofia. É o caso que nós podemos observar nessas duas linhas de pensamento. A patrística, a filosofia dos padres, que aí surgiram várias formas de justificar a fé, mas no contexto racional, não uma fé desbricolada, apenas uma citação, e a escolástica, que eram as filosofias das escolas cristãs. Esse conceito aí de primeiro motor imóvel de Deus, que vem aí com Aristóteles, é interessante porque eles vão justificar a existência que Deus seria uma espécie de um motor imóvel, uma criatura criadora e criada, da qual todas as outras coisas derivam, porém, derivam dele, porém, ninguém criou Deus. Certo? Mas lógico que tem todo um contexto organizacional para que as pessoas adentrassem e acreditassem. Por isso foram criadas essas duas correntes para justificar essas linhas de pensamento. Destaque na patrística, nós temos Agostinho, que redigiu algumas obras interessantes, como o caso da Cidade de Deus, que vale frisar que ele discutia, ele vai pegar uma ideia platônica, do mundo das ideias, para dizer que existe um mundo ideal e uma cidade terrena e uma cidade celestial.
Okay? Já no que diz respeito ao Renascimento, que já está no período de trânsito ali, para adentrar no período da modernidade, o Renascimento eles vão resgatar alguns valores, já que no período medieval você não tinha, e vai se destacar aí as grandes navegações, que aí você tem o capitalismo comercial, a invenção da imprensa com Gutenberg vai ser primordial também, que vai dar um outro norte ao contexto também educacional, e aí tem um destaque que é um certo divisor, que é a Reforma Protestante, no qual Martim Lutero, insatisfeito com algumas situações que na verdade ele a priori queria, de fato era alguma reforma interna e não uma externa, e aí conseguiu implementar algumas outras coisas, defendendo a educação para todos, que todos tivessem acesso à leitura da Bíblia, e entre outras coisas mais. E nesse período também, não fugindo da regra de algumas outras sociedades mais organizadas, a educação ela destinava-se em primeiro lugar às classes burguesas, né? Fruto do que? Do capitalismo comercial, começa a se organizar, e também para as classes populares seria uma outra educação, haja vista que todos precisavam ser, entre aspas, educados. Já no que diz respeito à pedagogia moderna, que já você tem uma grande mudança chamada Revolução Científica. E essa Revolução Científica, como eu falei, que tudo é processo também da sociedade, a educação é reflexo da sua sociedade, não é diferente que na época da ciência moderna, da Revolução do século XVI, a Revolução Científica, isso vai também adentrar. Em primeiro lugar, a pedagogia realista. O que se pensa como realista? Nesse período, então, chamado critério da cientificidade. Então, só tinha valor legal ou valor cabal para o meio acadêmico o que fosse provado cientificamente. Portanto, esse período tratou-se, de certa parte, negar o que a educação medieval propunha, essa relação com o transcendente. Aqui não, eles querem algo muito mais prático, com esse rigor da ciência da natureza, por considerar que a educação deve partir das coisas, e não das palavras, como pregavam os medievalistas, alguns filósofos cristãos, e entre aspas. Okay? O destaque aí vai ser para Alcomênios, que vai criar uma espécie dessa grande obra dele, a didática, que seria a didática magna, suposta superior dentre todas, que o método pedagógico para ensinar com rapidez e eficiência. Ora, como é que eu posso ensinar com eficiência? Partindo, segundo eles, pelos métodos e os critérios da cientificidade da ciência moderna. Destaque aí também nós temos John Locke, que propõe uma educação tríplice, também físico, moral e intelectual, mas que John Locke também, ele concebia o homem com apesar do seu pensamento empirista, que o homem ia aprender com as suas experiências, no conhecimento então subordinado à razão, à experiência. Veja que no conhecimento empirista, segundo a corrente empirista, o homem nascia como uma espécie de tábula rasa, e durante as suas experiências de mundo é que aí sim ele ia endossando o seu conhecimento, ia aprendendo, ia engrossando o seu cabedal teórico e aumentando o seu vernáculo. Diferente da visão racionalista, que acreditava que o ser humano já nascia inato, com essa inteligência, era inata essa inteligência, e contrariando o pensamento empirista. No que diz respeito ao século das luzes, e aí há uma grande concepção, vejamos bem, apesar de ser uma educação iluminista, destaque aí nós temos essas três correntes, que são os enciclopedistas, os intelectuais sensacionalistas, destaques aí para, dentre eles, o Diderot. O Diderot, por que eu destaco o Diderot? Que, segundo ele começou a aplicar, dentre os enciclopedistas, uma educação muito mais voltada, mais sensorial, no sentido que ele citou uma frase célebre que é fundamental: é difícil explorar um camponês que sabe ler do que um analfabeto. Então ele estava preocupado também, para além de formar, em criar uma concepção crítica. Já os naturalistas, como é o caso aí, dentre eles Rousseau, inclusive até nesse material de vocês, ele explica essa expressão colocada, uma revolução copernicana, haja vista, fazendo alusão o que foi a revolução copernicana durante a revolução científica. Por que houve essa revolução? Porque agora o interesse está centrado a preocupação com os alunos. Na sua obra, o Emílio, ele destaca justamente isso: essa educação tem que ser voltada para o aluno, e não mais só no professor. Então você há uma inversão nessa escala aí. Já a pedagogia idealista, que é o Kant ele vai se destacar porque, em meio àquela discussão entre racionalismo e empirismo na educação, ele vai dizer: olha, a educação ela pode ser tanto empirista, ela pode ser racionalista, o processo de aprendizagem, mas ela está para além disso. Então observe que ele vai para além, observe que a corrente empirista tinha razão e a racionalista também, porém a educação está para além dessa divisão, essa dicotomia, essa visão maniqueísta aí.
certo? E ela tem que ser apropriada a todos os homens indistintamente. Já no período da educação, avançando aí da educação nacional, do século XIX, nós já falamos um pouco também, o destaque vai para Augusto Comte, com a teoria dos 3 estados, que é uma concepção positivista. Isso vai ser tão importante que essa concepção positivista ela vai também ser inserida no contexto das áreas humanas educacionais, porque eles pensavam que, assim como os métodos utilizados nas ciências da natureza, poderiam também serem utilizados nas ciências humanas. Então, observem, é como se você aplicasse um método das ciências naturais, assim como pode ser quantificado as leis naturais, as leis sociais, o fenômeno social também poderia ser estudado. Observe que, segundo Max Weber, já vai contar, ele vai dizer, olha, o social só pode ser compreendido à luz do social, e não como quer que ele queira. Mas Augusto Comte ele foi importante em alguns contextos, porque ele colocou que tem esses 3 estados aí, que é o teológico, o metafísico e o positivo, que segundo ele, esse positivo já demonstraria a maturidade do ser humano. Observe que é uma espécie de esteira, na qual primeiro você está nesse estado teológico, da mentalidade mística dos fenômenos, e aí você começa a avançar para o campo da metafísica, que são as realidades que estão para além das realidades físicas, e aí você tem toda essa capacidade de organizar os seus argumentos e enxergar o que está para além da sua vista cabal. Tá? Você consegue enxergar o que há por trás. E o estado positivo, que é justamente o contexto do aparecimento da ciência, e a maturidade do espírito, que seria o estado ideal. Em meio a isso aí também, nós temos a dialética hegeliana. Por que é interessante a dialética hegeliana? Justamente quando ele fala que nós temos a tese, que seria uma espécie de argumento, a antíntese, que é o contraponto àquele argumento, que alguns podem dizer a antitese, esse prefixo antes significa contrário a alguma coisa, e daí sim você conseguiria formar o seu pensamento. Ou seja, você tem uma tese, um ponto, você tem um contraponto, e analisando tanto o ponto quanto o contraponto, você conseguiria formar a síntese. Então, a síntese é fruto dessa relação aí, do ponto e do contraponto. É você analisar uma obra por vários vieses, por vários olhares, não único exclusivamente à luz do autor, mas entender também o contraponto a que o autor está propondo. Então a educação aí, ela é um meio de espiritualização do homem, cabendo ao Estado a iniciativa nesse sentido. Então o que se destaca no pensamento hegeliano é nessa acepção aí da educação. Ele vai contribuir efetivamente quando ele coloca em série discussões filosóficas ao contexto histórico. Destaque nessa área para esses 3 grandes educadores. O Pestalozzi, que é que nasceu o suíço, ele é tido como fundador da Escola do Povo e da Escola Popular. Segundo algumas informações que constam em suas obras, alguns relatavam que ele procurava educar os mendigos, essas pessoas mais afastadas da sociedade abastada. E aí ele vai ter um papel de destaque, porque essa Escola do Povo vai também dar frutos e luz futuramente para essas educações, esse modelo educacional do sistema educativo, que será inserido aqui no Brasil. Okay? Querendo também contemplar umas supostas massas. Assim, contemplar uma suposta massa entre aspas, porque no Brasil também houve essa distinção, uma educação voltada para uma certa classe, como nós falamos, e outra para o povão. Já o Froeber, ele vai ter um destaque interessante, que a educação para ele vai focar na infância. Então, segundo ele, é lá na infância que se forma toda essa base educacional, essas características em que a criança vai levar para toda a vida e vai influenciar diretamente no seu aprendizado futuro. Não é à toa que ele enfatiza que são os primeiros anos de vida da criança que vai ser todo o diferencial. Ok? Já o Weber, ele propõe 5 passos formais, a saber, como vocês podem observar, desse processo aí, de formação cognitiva, né, do aprendiz, ok? Que seriam a preparação, a apresentação, a assimilação, a generalização e a aplicação. Essas são as etapas. Mais detalhes dessa forma, a gente pode observar em nosso material que se encontra postado na plataforma. Então essas informações podem estar se aprofundando e buscando outros itens, sites de pesquisa e busca para observar a história de cada um desses educadores. Ok? Quando se trata, já que nós estávamos aqui do século XX, o diferencial é justamente esse pensamento aí, que o Durkheim, você tem esse contexto da mecanização do ensino, a tecnicização, com destaque para as máquinas de aprender. Então, como a escola ela segue uma linha
no modelo fabril, tanto é que a arquitetura da escola mais parece em grandes fábricas do que propriamente um ambiente voltado para a educação. Então, uma tentativa de otimizar esse processo educacional, as pessoas queriam o quê? Colocar uma máquina que facilitasse um processo de aprendizagem. Ora, observaram que essa concepção, ela não teve muito sucesso, tanto qual esperado, porque você produzia o conhecimento mecânico. À medida que se passavam umas folhas, a criança clicando e avançando. Porém, isso era um gasto excessivo e que você tornava a mentalidade da criança muito mais mecânica do que propriamente instigasse-o a pensar. Você tornaria a criança um fazedor de tarefas do que propriamente alguém que vai construir o processo de ensino-aprendizagem, um ser crítico da sociedade, até porque ele trabalharia no processo de mecanização do ensino. Lembra daquele filme lá do Charlie Chaplin? Não é isso? Os tempos modernos? Aquela pessoa trata somente da parte da mecanização. Esse modelo fabril ele passa a ser rompido. Tanto é que, na psicologia behaviorista, essa ideia de estímulo-resposta, a pessoa sendo provocada, vai também vai influenciar nesse período. Para Skinner, a aprendizagem é realizada por meio de reflexos condicionais. É o que a gente colocou, né? Essa questão do estímulo e o condicionamento. Então, está centrada nesse contexto. Esse estímulo aí é mais voltado por uma questão mecanicista da educação. O Durkheim, ele vai, logicamente, também tentar inserir essas perspectivas. Na sua obra, O Suicídio, ele vai começar a quantificar os fenômenos sociais para poder intervir no mesmo. Destaque para algumas correntes desse período, como é o caso também da fenomenologia, que já vai dar uma visão diferente, né, com o Franz, já no século XIX, que aí já passa pela retomada da humanização. Você sai desse modelo de mecanização, de tecnização, para adentrar o modelo da humanização. Inclusive, a fenomenologia hoje é muito abordada no meio também da psicologia fenomenológica. Isso vai ser importante no contexto educacional, porque você retoma a relação entre professor, o sujeito educador e o sujeito aprendiz, ambos na mesma esteira, sem hierarquias, né? Sem essa escala de versão, um acima do outro. Agora não. Aprendiz e o professor ou educador, eles estão na mesma esteira e vão redescobrir essa aproximação, esse novo fenômeno com a ciência. Então aí, ele vai totalmente de encontro ao que a precedeu, esse mecanicismo, esse processo aí todinho, como vocês podem observar no slide aí posto. Outro destaque também, que é todo mundo preocupado em mostrar uma educação mais prática, mais voltada, é o pragmatismo, com o filósofo John Dewey, que ele vai propor, né, que a escola é a própria vida e não espaço de preparação para a vida. Veja que é muito interessante essa ênfase que daí, ó, vida, experiência, aprendizagem, que elas não se separam, porque é uma relação, não tem como você, minha vida e minha experiência, não. Vida, experiência e aprendizagem é como se fosse uma espécie de trilogia, elas se complementam. Ok? Então a escola, nesse contexto aí, ela já essa postura de centralização está mais no aluno. Então o pragmatismo, só para ver a questão do termo, da palavra grega pragma, significa ação, do qual vem nossas palavras prática e prático. É só lembrar a palavra de pragmatismo da palavra prático. É fazer-se isso de forma logo tal e qual. Ok? Já nas teorias socialistas, nós temos que destacar as três na educação. Que é a teoria crítica, que destaque lá para a escola de Frankfurt, né, com Benjamin, o Erich Fromm, o Herbert Marcuse, o Adorno e Horkheimer, que eles vão criar esse movimento, inclusive tem o livro da Dialética do Esclarecimento, que eles vão fazer uma parte crítica a esse modelo vigente até então. Por isso que a teoria crítica, inclusive nos elementos culturais, ele faz uma abordagem no seu livro lá, dessa parte aí. Já as teorias críticos reprodutivistas, a crítica que se dá é que a educação reproduz as relações de desigualdade da sociedade burguesa, sendo a escola o seu principal meio. Não é porque Althusser, Bourdieu, com a sua violência simbólica, Baudelaire, Stabler, condena essa escola dualista. O Althusser vai escrever sobre a escola como uma espécie também de aparelho ideológico do Estado, que através dessa escola é que eles utilizam para perpassar, transmitir essa ideologia burguesa de educação. Já a progressista, essa transmissão da cultura dominante, convencida de que a emancipação das crianças e do povo passa pela apropriação do saber do dominante, ou seja, pegar essa ideologia burguesa e voltar-se contra ela. Mas para tal, precisamos ter todo o conhecimento para superar esses entraves, essas vendas que o Estado tentou nos impor durante esses longos períodos históricos. E
E aí essa educação, depois do terceiro milênio, que é uma educação que está se formando, frente a essa globalização perversa, e dentro dessa globalização perversa aí, nós temos destaque para o pensamento do Milton Santos. Ele vai falar que hoje nós vivemos numa sociedade da ditadura das informações. Okay? Isso é preocupante. E a sociedade cada vez mais voltada para essa tecnologia, não é que a tecnologia em si ela seja ruim, mas supostos comodismos em que as pessoas se atrelam, que minimizam a busca, a pesquisa, acabam incorrendo nesse erro de mecanizar, de processar e não ir atrás de algumas informações. Então essa educação do terceiro milênio, que ela está sendo montada, ela está sendo ressignificada, é um contexto ainda muito novo, certo? E isso é muito interessante. Porém, dá para se pensar que é uma educação que hoje vai trabalhar com a diversidade cultural, numa perspectiva mais do hibridismo, do multicultural. Certo? Então, isso é a nossa aula e nós agradecemos. Vocês podem ir lá no fórum, discussões, fazer a sua parte e fica aqui o meu muito obrigado e bons estudos.